Agora, com a ajuda do mapa, ela vai tentar colocar aqui no mapa que ela tem impresso as regiões brasileiras. Olha aqui. Tudo que está escrito em vermelho são os estados, tá? E daí você, vendo aqui, acompanha com o seu dedo, e daí você anota aqui no seu mapa qual estado que é. Por exemplo, aqui, ó, este aqui, ó, é o Amazonas. E assim por diante. Aqui é o Acre. E assim vai, você pode anotar. Isso, se você quiser, você pode colocar só as siglas, que daí fica mais fácil. Né? Tipo Amazonas, AM, e assim por diante, que nem a gente já havia discutido. E após ela ter escrito todos esses estados, denominado todos os estados no mapa, tem alguns questionários aqui nesse material impresso que ela responderá, né, a partir dessas informações que ela acabou de anotar. Por exemplo, as siglas de cada estado, ou quantos estados tem no Brasil, e assim por diante. Agora ela escreveu logo aqui embaixo todos os estados e no mapa ela representou as siglas de cada estado. Agora o que você tem que fazer, Maíra, é contar aqui no mapa quantos estados tem e responder as perguntas correspondentes. Por exemplo, as siglas você já colocou diretamente no mapa e aqui está perguntando quantos estados possui o Brasil. Daí você vai ter que contar e depois escrever aqui o número de estados. Tá bom. Esses também? Todos eles. Você vai contando. Se você acha, você pode escrever 1, 2, 3, e daí você não se perde. E nesse outro mapa, é o mapa da América do Sul, onde ela vai colocar com uma cruz com a determinada cor que vai ser representada aqui no quadrado, o país. Por exemplo, o Brasil será representado pela cor verde, então ela marca um X, para ela identificar quais países aqui da América do Sul. Nesse mapa aqui, você vai representar cada corzinha que está aqui nesse quadradinho, representa um país. Por exemplo, o verde é o Brasil. Daí você coloca uma cruzinha assim no verde aqui, mas tem que ser a mesma cor. Essa é a cor do Brasil. Daí você representa ele aqui com essa cor. Muito bem. Daí a próxima cor. Que cor que é essa? Vermelha. Daí é o outro país. Uruguai. Uruguai. Olha aqui onde que é no mapa o Uruguai. Daí você representa ele aqui nesse mapa. Pinta ele. Isso. Paraguai. Ah, não é aqui? É? Os dois. Próxima cor. Argentina. Onde que tá ela aqui representada no mapa? Isso. Agora pinta ela aqui naquele mapa. Isso. Esse daqui é o Chile. Onde que ele está representado no mapa?
Aqui. Bravo. Mas Só fazer um X aqui, não precisa ser. Isso. Só para que você saiba que no mapa onde esses países estão representados. Entendeu? Através desse livro, nós vamos observar as diversidades regionais que existem em cada estado. E daí eu irei apontar no mapa os estados no qual a gente vai estar conversando a respeito. Aqui, Maíra, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica aqui. Rio de Janeiro. eu conheço por causa da mão. Que é Aqui é o pão de açúcar, né? O conhecido pão de açúcar. Açúcar? É o nome. É um bondinho grande que liga aqui e aqui, ó. As pessoas vêm com o bondinho daqui da região do Amazonas. Essa região. É uma das maiores florestas tropicais, é aqui, nessa região. Senta ali do lado da Maíra se você quiser ver. Não, aqui. Aqui é o Foz do Iguaçu. O Foz do Iguaçu. Essa região, ela faz fronteira, Maíra, com o Paraguai e fica aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, no Brasil. A maior parte das cataratas do Iguaçu fica em regiões brasileiras. E uma parte dela fica no Paraguai e outra pequena parte na Argentina. Nossa, a cachoeira é tão grande, as pessoas tão pequenininhas. É, muito bonito de ver. Aqui são índios. Os índios, eles estão concentrados em todas as regiões brasileiras, né? Em maior parte no Mato Grosso do Sul, Amazonas, nessa região. E tem o Parque do Xingu. Eles resolveram fazer esse parque para preservar a cultura indígena, né? Ele foi construído para que a cultura indígena fosse preservada. Olha, aqui é o mapa brasileiro, onde você pode ver exatamente onde se encontram todas as regiões. Aqui tá um mato. Aqui é Minas Gerais. Você tá vendo a arquitetura? Bem colonial. Na época que os portugueses chegaram aqui, eles construíam as casas nesse estilo. Ouro Preto fica em Minas Gerais. Minas Gerais fica representado aqui, né? Aqui é a Bahia. Bahia foi onde os portugueses chegaram pela primeira vez no Brasil. E depois de lá, quando eles vieram pela segunda vez, eles trouxeram os negros que faziam o trabalho escravo. Então, grande parte da população que vive na Bahia é negra. Olha que bonito. É, e eles também ainda cultuam a religião trazida da África, né? Eles não perderam as suas raízes. A Bahia fica aqui. Se você perceber, a Bahia tem o formato de um Brasil pequeno, parece, né? Olha aqui. Hã? Bem assim, né? É. Aqui é o Pará. Aqui é o Pará, pode ser Pará e Amazonas. O meio de locomoção aqui geralmente é o barco, porque muitas regiões fica coberta por água. As pessoas que aqui vivem, elas vivem próximo aos rios, as suas casas são construídas às margens do rio, e é aqui que eles conseguem a sua sobrevivência, o seu alimento. Eles se alimentam de peixe,
tá? E as casas são construídas em plataformas de madeira. Fica submersa sobre o rio. Tanto aqui quanto aqui, tá? Essa foto. Aqui de novo o Rio de Janeiro, representado aqui o Corcovado, né? Olha. Praia. Tá fazendo... Nossa. Por que eles têm esse negócio aqui? Eles estão segurando isso daqui. Eles estão vendendo. Ah, tá. Olha. Eu pensei que Aqui o Rio de Janeiro. Antigamente o Rio de Janeiro era a capital do país. Depois foi construído o Distrito Federal. Então muitos negros também iam para atender o rei de Portugal, que na época morou no Brasil. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aqui é o Distrito Federal. Essa cidade foi construída e para lá foi levado o Distrito Federal. Ela tem a forma de um avião. Ela foi construída em forma de avião, essa cidade. Aqui é o Planalto, onde mora o presidente da República. Hoje é a presidente da República, Dilma. Bem moderno. E o arquiteto que construiu, que projetou essa cidade se chama Oscar Niemeyer. Ele faleceu não muito tempo atrás, com 100 anos de idade. Nossa. Com 100 anos. E ele trabalhou até os últimos anos da sua vida. Esse daqui é uma selva de pedra. Você sabe onde que é essa cidade? Você conhece. São Paulo? É São Paulo. Ela é representada no mapa, fica aqui. A minha família mora em São Paulo. Sua família mora em São Paulo. Aqui é o centro comercial do país, né? Muitos empresários, muitas empresas, tá aqui. Por isso que também a cidade se desenvolveu dessa forma, olha só. Quase não vê mais verde. É verdade. Rio de Janeiro. É. Cidade maravilhosa. Rio de Janeiro novamente. Aqui é Recife. Você vê, a Recife também é um pouco parecida com a Bahia, como a gente viu nas fotos passadas. Recife fica aqui, Mayra. Recife, Pernambuco. É? Porto Alegre. Porto Alegre fica aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre fica aqui no Rio Grande do Sul. Nessa região do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, vieram muitos italianos e alemães morar naquela região. E muitos deles, eles têm as suas colônias e eles continuam falando a língua alemã ou a língua italiana. Eles conseguiram ainda preservar a sua cultura trazida da Europa. Tá? Aqui as pessoas têm pele clara, olhos azuis. Muitos deles. Barcos. O meu pai gosta de barcos. Meu pai gosta de barcos. Aqui eu acredito que é no Belém. Aqui também é o Pará, tá vendo? A gente já havia falado sobre essa região antes. Tá vendo? Falando de transporte, são os barcos. Bahia. Os negros ainda cultuam, né, a religião. Aqui provavelmente é Minas Gerais, olha, as casas em estilos coloniais, você não vê prédio grande.
Ainda possui a mesma estrutura que no tempo de colonização. Olha que bonito. Isso é o carnaval. Ah, conheço. Ah, Vamos pular algumas páginas que a gente já repetiu. mãe, eu posso uma vez ver? Depois, olha aqui. Aqui são algumas formas diferentes de festejar o carnaval. Aqui, por exemplo, é no Maranhão. Eles festejam a festa do Bumba Meu Boi. O Maranhão fica aqui, nessa região. Agora eu posso ver uma coisa. Tá vendo? Eles usam formas diferentes de representar. Eu quero ver que eu não vi aqui. O Brasil, grande parte do Brasil, ele vive também da sua agricultura, né? E essas são as pessoas que trabalham. Olha, aqui é algodão. Ah, pra fazer Roupa. a roupa. E essas pessoas que trabalham assim chamam boia fria. Sabe por quê? Não. Boia eles chamam de comida. E fria porque geralmente eles levam as comidas em potinhos, em marmitas, como eles chamam, e comem a comida fria. Então eles chamam de boia. Essa é a região pantaneira. Esses são os pantaneiros, eles cuidam dos bois. Geralmente essa região atende Mato Grosso do Sul e também uma parte da Argentina. Porque veja, essa região também é próxima à Argentina. Esses são os pantaneiros. Tantos bois tem aqui. É, e essas pessoas são encarregadas de cuidar desses bois. Nossa. Ele ia Olha, ter 5 pessoas. esse é o berrante que eles usam para chamar o boi. Esse berrante ele é feito com o chifre do próprio boi. E quando você assopra, faz um barulho. E o boi, ele segue. Esse berrante parece um instrumento que as pessoas tocam aqui na Suíça. Foi trabalhado as regiões brasileiras, as crianças puderam falar das suas próprias experiências e através do livro ficou uma forma concreta delas entenderem as características de cada região.